Está aberto. Eu vou levar para as pessoas fazerem. Aí vocês usam. Alguém? Pois não, por gentileza? Então, identificar-se, por gentileza? Por favor, para tentar passar pelo microfone. Bom dia para todos. Me chamo Francisco Rodrigues e sou irmão do Luiz Carlos. Ele é paciente do Hospital São Paulo desde fevereiro, né? Então, a gente vem numa corrida desde esse período, né? Os primeiros sintomas apareceram exatamente em setembro do ano passado. Completa um ano. E nesse período, ele já passou pela UTI vários dias, e a gente está numa corrida, e ele pedindo socorro para a gente ver se a gente consegue um medicamento que possa dar uma qualidade de vida melhor para ele. Então, foi muito gratificante para a gente ter o apoio da Brela, do Hospital São Paulo, e é por esse motivo que a gente está junto aí, correndo, para ver se a gente consegue um tratamento, né? E como foi pelo Hospital São Paulo, indicado a doutora Cari, que tem um conceito mundial nessa área desse problema, que é muito complexo e muito complicado. Então a gente está correndo atrás desse medicamento, e eu estou muito confiante que em pouco tempo ele possa começar a utilizar esse medicamento para que ele consiga se livrar pelo menos do BIPAP, que é muito sofrido, ele não consegue falar hoje. Então para a gente é uma angústia muito grande estar convivendo dia a dia, dia após dia, e a cada dia, a cada semana, a gente vê que ele fica mais limitado a tudo, né? Então, eu quero até pedir um apoio de vocês, doutora Cari, principalmente, quanto ao medicamento, e eu quero agradecer por essas palavras. Obrigado. Obrigado. E esse é um dos objetivos, não só medicamento, mas a tentativa de proporcionar que a vida continue de uma forma mais digna. E daí vem medicamento, equipamentos, o respirador domiciliar e o home care, o atendimento domiciliar à saúde. E que está tendo uma ação razoável, boa, Secretaria Estadual da Saúde e do Governo Federal também, para que as pessoas elas tenham de uma forma pública o atendimento domiciliar à saúde. E nós precisamos exatamente manter a expectativa das pessoas para um dia melhor. Obrigado pelas suas palavras, né? A gente vai ficar atento também. Não sei o nome dele, mas o meu nome é Emílio Parencenda. Primeira pergunta para você. Inês. Eso está en problema. Ahora, a esto no. Depoimento muito importante. Vocês viram, primeira coisa, foi comentado pelo Dr. Miguel a respeito das características da esclerose lateral amiotrófica. É uma doença que afeta a motricidade. Ela tem a sua evolução, ela é progressiva, ela é considerada degenerativa. Não há comprometimento da parte cognitiva, embora exista uma parcela daquela chamada FUS ou TADRP3, que tem envolvimento cognitivo, mas a maioria não tem. Mas tem uma característica marcante nos pacientes com esclerose lateral amiotrófica.
porque eles são tão belos, esses indivíduos. E veja que essas pessoas, como é muito bem demonstrado aqui, a forma linda como que elas lidam e elas estimulam e empurram as pessoas para frente. E essa é uma característica marcante. Daí, muito obrigado, e talvez seja isso porque nós nos apaixonamos por essas pessoas e por essa causa também. Acho que... Por favor. Depois, aqui. Bom dia, meu nome é Maria Estela. Minha mãe foi de músico. O que eu queria saber, doutor Miguel, é lógico que a gente procura na internet e todas as outras coisas para poder ter informação sobre a doença. E o que eu procurei juntamente com meus familiares foi a questão do remédio que chama Destranotexone. Eu gostaria de saber se você tem mais informações sobre qual seria essa atuação, já que você explicou que é em termos do glutamato e como é que é a atuação desse remédio que está sendo testado. Tá, obrigada. Bom, vou só pedir a licença. Em relação à questão anterior, fique tranquilo, vou mandar a apresentação. Eu vou enviar a apresentação e aí eu vejo com a Érica para a gente disponibilizar isso depois. Já está disponibilizado? Então tá. Em relação ao medicamento que você comentou, a busca na internet, ela realmente não é uma tarefa fácil. A gente comenta várias vezes que a internet vem para bem e para o mal, né? Você acaba caindo em sites que sempre trazem alguma informação a mais e um busca o outro, que busca o outro, que busca o outro. O que é importante eu queria comentar a respeito dessa busca dentro da internet é o seguinte: sempre olhar para a fonte que você está procurando. Cientificamente, nós temos como padrão olhar para revistas que têm um alto impacto. O que é esse alto impacto? Quando você joga um trabalho, quando você gera uma hipótese, você gera um tratamento ou propõe um medicamento novo, você coloca isso para que as pessoas possam criticar, para que outras pessoas possam avaliar também, além da sua própria avaliação. Então, isso aqui dá um modelamento e que também traz segurança. O que é importante verificar quando for fazer essa pesquisa na internet é realmente a fonte, da onde isso está vindo. Em relação ao medicamento que você comentou, ele está ainda em avaliação, existe um clinical trial. Se vocês entrarem lá no www.clinicaltrials.gov, que é um site dos Estados Unidos, lá estão colocados todos os clinical trials, todas as tentativas aprovadas pelo governo americano para serem verificadas. No momento, esse medicamento ainda está sob teste, ele não está disponível. Tá? A ação dele é um pouco diferente do glutamato, ele atua em vias diferentes, seriam vias complementares àquela do glutamato. O que precisa ser verificado, e que para isso também precisa abrir um outro clinical trial, é se ele será suficiente ou se ele teria que atuar em conjunto com outras substâncias, seja o glutamato, seja o riluzol, seja algum outro medicamento que esteja vindo complementar a isso. Então, o dexapramexor ainda não é um medicamento disponível. Ele ainda está sob avaliação. Em relação, talvez seja a sua dúvida, nós temos que ter bastante cuidado para prescrever as medicações. Porque aquilo que funciona numa fase inicial pode ser que a demonstração final depois não seja benéfica, essa medicação. E já tivemos exemplos disto. Um deles é com um antibiótico chamado minociclina. Dentro daquele padrão do que pode levar ao problema do astrócito, a minociclina atuava no astrócito. Na primeira fase,
ocorreu uma melhora. Aí depois foi para uma fase 3, onde que 208 pessoas tomaram a minociclina e 204 pessoas sem a medicação. Em 8 meses, houve necessidade de interromper o trabalho, porque alguma coisa estranha estava acontecendo. Naquele grupo de pessoas, as pessoas estavam tendo uma evolução mais rápida da doença. Pararam, abriram e foram ver o que estava acontecendo. Os tomadores do antibiótico, minociclina, estavam tendo uma evolução mais rápida em 6 meses. Ou seja, era ruim, era tóxica, retirou-se, portanto. E tem certas coisas aparentemente inócuas que podem favorecer a evolução mais rápida da doença. Lá em Guam, muito interessante, dentre os fatores também, por isso que isso ensina a gente, dentre os fatores que poderiam acelerar a doença, era uma somatória de aminoácidos. Aminoácidos esses utilizados pelos atletas para que eles melhorem a atividade física, que é o BCAA. Aminoácido comum de alimentação. Parece que ele altera a permeabilidade, ou seja, a passagem de substâncias pela membrana da célula. Abrem-se poros na membrana. Ela fica mais sujeita ao processo de toxicidade. Portanto, nós não podemos prescrever essas medicações sem termos uma certeza que isso funcione, para poder acionar depois as formas legais para que essa medicação ela entre para as pessoas. Isso é ciência. E nós não teríamos responsabilidade se nós não aguardássemos a ciência. Mas também nós não podemos ficar esperando que ela venha de uma forma passiva. Nós temos que estimular que ela venha mais rapidamente, para os necessitados, lógico. Tá bem? Doutora Acari, então aqui, nós temos mais 3 pessoas que querem fazer pergunta. E aí acho que a gente precisa encerrar por causa do horário. Rapidinho. Também acompanhando pela internet, há pouco tempo, eu li a respeito de um pesquisador americano. Por gentileza, não seu nome, por gentileza? É João Guerra. João Guerra. Isso. E o senhor é de onde, seu João? Hoje estou morando em Minas Gerais. Minas Gerais. Isso. Que cidade? Varginha. Do ET? Isso. Então, bom. Do ET. Tá. Então, eu li a respeito de um pesquisador americano, se eu não me engano, da cidade de Boston, que desenvolveu um sistema de avaliação que facilitaria muito o desenvolvimento das pesquisas. Ele foi agraciado com um prêmio de uma ONG americana que apoia a causa ela. E ele desenvolveu esse sistema de avaliação que seria muito utilizado a partir de então pelos laboratórios que se interessariam agora, porque baixaria muito o custo dessas pesquisas. Se eu tenho alguma informação, se vocês têm alguma informação a respeito. Em relação a esse trabalho, o que acontece? Durante essa avaliação, como o Dr. Acari apresentou, você passa a fazer um tratamento com um grupo que vai tomar o medicamento e um que não vai tomar, e você precisa acompanhar isso por um determinado tempo. Durante esse acompanhamento, existem escalas que são feitas para verificar como que isso está progredindo. Hoje, infelizmente, não existe um biomarcador, uma substância que eu colete do próprio corpo do paciente e identifique, olha, ele está piorando, ele está melhorando. Essa avaliação é feita clinicamente. Então foi essa ferramenta, um aprimoramento dessa ferramenta de avaliação que foi desenvolvida para quê? Com essa ferramenta na mão, a avaliação durante esses clinical trials, ela é mais rápida. Eu conseguiria então chegar a um ponto em que, no lugar de deixar ali durante 6 a 8 meses, eu verificaria que a perda neuronal do paciente seria mais acelerada, no caso que o Dr. Acari comentou, nos 3 meses. Então, isso, além de reduzir o custo, traz um aprimoramento melhor e a gente conseguiria entender um pouquinho mais como que essa manifestação clínica aparece. Não é à toa que o trabalho foi agraciado também com o prêmio da ALS Association. Nós estamos falando de algumas coisas que seriam protetoras e outras que seriam aceleradoras da doença. O sistema nervoso é um santuário.
Ele está fechadinho e protegido. Existem várias membranas que protegem o sistema nervoso. A abertura dele abre o santuário. A abertura pode ser com a cirurgia de coluna. E é interessante, as pessoas com hérnia discal, que são operadas, que têm esclerose lateral amiotrófica, a doença é mais rápida. Aí eu fico preocupado, bastante preocupado, com as propostas terapêuticas, por exemplo, com célula-tronco. Porque a célula-tronco, colocada pelos sites, onde é que ela é aplicada? No sistema nervoso. E aonde? Pode ser encefálica, na região encefálica, pode ser na região da coluna cervical, torácica ou lombar. Será que isso não acelera a doença? Colocar desse jeito? Ainda mais, sem uma pesquisa adequada, colocada, tem esse grande problema também. Eu não sei se alguém aqui tem alguma informação a respeito de célula-tronco, feita em algum lugar. O seu João acho que tem. Aqui, Érica, por favor. Posso ir até a frente? Por gentileza. Bom dia a todos. No mês de junho passado, eu arrisquei um tratamento que se dizia com células-tronco em Düsseldorf, na Alemanha. Na situação que a gente se encontra, fragilizado emocionalmente, todas essas informações que prometem cura, a gente acaba correndo risco e aceitando fazer. E eu estive lá e fiz esse suposto tratamento com células-tronco. Na verdade, não tenho muito conhecimento científico, mas ali me dá mais uma sensação de que o que eu fiz foi simplesmente uma hemoterapia, ou seja, retirou sangue de algum lugar e injetou em outro lugar. Eu não senti confiança, não senti nada, tanto que é verdade que a progressão continuou depois, não trouxe resultado nenhum. O que eu via nas pessoas que faziam esse tratamento ali era uma manifestação emocional de que estaria bem melhor naquele mesmo dia que fez o tratamento. Depois de alguns dias você percebia que essas pessoas voltaram à realidade e a coisa continuava na mesma progressão ou na estabilidade. Não houve benefício algum. Eu posso explorar um pouquinho, Sr. João? Tudo bem. Isso é importante. É importante porque na internet existem várias informações e nós participamos praticamente todas as jornadas relacionadas à esclerose lateral amiotrófica, eventos. O Dr. Miguel esteve até há pouco tempo num grande serviço nos Estados Unidos trabalhando. E eu não vejo nenhum congresso a apresentação de célula-tronco. Nenhuma grande jornada a apresentação de célula-tronco, mas na internet está cheia. E até de depoimento de pessoas também, e de grupos que regimento. E lógico, nós temos que ir atrás dessas informações. Eu fui visitar também o centro deste, só que ao chegar estava fechado já. Então a autoridade local já havia fechado. Esse de Düsseldorf foi fechado agora em agosto. Aí o mesmo grupo tinha um outro centro em Colônia, na Alemanha também foi fechado agora em agosto. Então os dois foram fechados. E parece que esse grupo foi para o México agora, Tijuana. Então talvez daqui a pouquinho começaremos a ter essas informações também. Mas é como que eu falei, nós não podemos ficar esperando de uma forma passiva, nós temos que instigar. E as autoridades públicas, elas têm que controlar também. E não pode ficar só de uma forma passiva. O senhor falou que tirou sangue de uma certa parte e foi injetado em outra. Dá para você explicar um pouquinho para a gente, por favor? Bom, eu sofri um corte aqui na bacia atrás e não sei se quebrou, se foi uma perfuração no osso ali, não sei como é que foi, eu sei que foi uma pancada forte. E dali tirou, acredito que em torno de 500 ou 700 miligramas de sangue. Isso dizem que foi para o laboratório, para no dia seguinte fazer a aplicação. Isso foi colocado aqui nas costas, na coluna, aqui nas costas, e uma parte intravenosa.
não me deu confiança alguma, porque era uma clínica de estética, na verdade, que estava fazendo isso, porque o próprio hospital já tinha sido fechado. Quem estava fazendo isso eram os próprios médicos, mas já numa outra clínica. Não tinha um aparato, vamos dizer assim, clínico que te desse confiança. Tanto é verdade que na hora da aplicação eram 5 brasileiros que estavam lá fazendo esse tratamento. E quando eles chegaram com o material na sala para fazer a aplicação, eles trouxeram material de um outro paciente. E por sorte, eu não falo alemão, mas por sorte deu para perceber que não era o João Guerra. Aí eu insisti em falar Guerra, João Guerra, aí que eles abriram os olhos, se assustaram, me mandaram de volta para a sala, 2 horas depois me chamaram para fazer de novo o tratamento. Aí a confiança vai... Não há como adquirir confiança a respeito. E a aplicação foi feita com cirurgia ou só aplicação? Né? Só aplicação. Só aplicação. Dentro daquele processo todo que o doutor Miguel comentou a respeito da doença, do quebra-cabeça, das peças, dá para imaginar que isso seja tratamento? Ainda mais que o seu João ele tem o déficit motor predominando nos membros superiores. Predomina mais na região dos braços, e os nervinhos que vão para os braços estão aqui, olha, na região cervical. Se fôssemos fazer um tratamento, portanto, não seria na região lombar, seria na região cervical. Ou seja, até a área é uma área estranha, né? Colocando. E tem mais um outro detalhe. Pesquisa, ela é pública. Pesquisa não pode ser paga. Não vou perguntar quanto o senhor pagou, mas provavelmente não foi de graça. Não foi de graça. Sorte que eu tinha uma irmã que conseguiu fazer o pagamento. Eu não teria condições de fazer. Ela fez esse pagamento, se eu não me engano, custou 18 mil euros. Pesquisa, de novo, ela é pública. Pesquisa, ela não deve ser paga pelos indivíduos. Quando houver alguma coisa relacionada, falando só, isso aqui é uma pesquisa que você vai pagar não sei quanto, pode ser até R$5, isso não é pesquisa. Depois do tratamento instituído, aí vamos ver quanto que custa. Mas até aquele momento é pesquisa. O que seria aqui deveria ser pesquisa. Mas não foi, né? Com certeza. Sr. João, obrigado pelo seu depoimento. Tá? Muito obrigado mesmo. Infelizmente, nós estamos no avançar da hora. Só vou fazer mais uma pergunta, só a resposta. Tá, eu queria só então pedir que quem tivesse pergunta relacionada à aula do Dr. Miguel fizesse para ele. Porque depois nós vamos abrir de novo mais um pouquinho para perguntas e respostas, e aí pode voltar para outros assuntos. Alguém precisa falar mais alguma coisa sobre esse tema da pesquisa? Maurício, a sua pergunta era sobre isso? No início do ano, o ministro Mercadante havia prometido que ia tomar algumas medidas para facilitar a pesquisa, principalmente naquela questão da questão alfandegária, que, não sei se todo mundo sabe, mas os pesquisadores brasileiros encontram dificuldades assim, ridículas e revoltantes, como, por exemplo, importar um ratinho modificado geneticamente, e esse ratinho morre no aeroporto porque a burocracia impede que ele seja liberado, não há, enfim. E no início do ano, uma reunião do Stephen Royce, que publicou isso no site dele, e o ministro havia se comprometido a organizar um aeroporto que iria, enfim, ser específico para isso. Como faz um tempo que a gente não conversou, existe alguma novidade nesse sentido? Houve alguma nova iniciativa de janeiro para cá do ministro Mercadante no sentido de apoiar o trabalho dos pesquisadores? Bom, a tua pergunta ela é extremamente importante, e mais importante porque o seu questionamento ele é levantado por uma pessoa que não está diretamente ligada à ciência. Quando nós, me incluo no grupo de pesquisadores, falamos, eu preciso que
a parte burocrática seja mais rápido, não é só pelo nosso trabalho, pela velocidade do nosso trabalho. É porque nós sabemos que isso interfere sim naqueles pontos todos que eu havia comentado, da estruturação e entendimento do tal do quebra-cabeça. Como você comentou no início do ano, houve sim uma movimentação para que essa parte burocrática fosse mais rápida. Só para ter um panorama do que é que acontece, no Brasil a gente tem diversas restrições para importação de equipamento para pesquisa. E é equipamento, é reagente, é animal modificado geneticamente. E isso impede que nós consigamos fazer uma contribuição melhor para aquilo. Estamos num ponto em que o Brasil não é mais um local só que absorve tecnologia. Nós temos capacidade sim de desenvolver tecnologia aqui e de exportar essa tecnologia e fazer a nossa contribuição para o tal quebra-cabeça. Só que a gente acaba travando em alguns pontos da burocracia. Essa tomada de decisão do ministro Mercadante foi apoiada, diversos pesquisadores ficaram muito felizes, houve sim uma movimentação em questão de direcionamento para alguns aeroportos, especificamente a ideia era de ter Viracopos como um ponto central para uma distribuição posterior. Só que o que tem se visto é que uma vez tomada a decisão, a atitude, a evolução para realmente isso acontecer, ela é muito demorada. Então, no momento, nós ainda continuamos com problemas para, uma vez que o reagente até chega rápido no aeroporto, mas ele fica parado lá. É o animal modificado geneticamente que morre, é o reagente que teria que ficar no freezer, fica a temperatura ambiente, você não pode mais usar. É o outro reagente que, por uma série de restrições, não consegue chegar até aqui. E nós não conseguimos gerar um mercado aqui dentro que possa ter isso. A gente precisa trocar. Ciência não tem fronteira. Tratamento, busca de conhecimento não tem fronteira. Esse tipo de coisa não é uma questão que o Brasil só quer colocar. Não vamos colocar como o Brasil. É a população mundial. A ela não é uma doença que acontece no Brasil, que acontece só nos Estados Unidos. É mundial. Não é só ela, são outras enfermidades, como o Dr. Akari colocou. E uma vez que a gente consiga contribuir para uma delas, talvez isso possa ser transferido para outras. E nesse aspecto, sim, tem uma responsabilidade nossa, não apenas de falar, eu quero aqui. Eu quero de uma maneira geral. Eu quero que isso aconteça globalmente. É a nossa responsabilidade também, e aí eu agradeço até a oportunidade, porque essas questões que são levantadas já é complicado. O próprio entendimento já é complicado. Se você coloca mais barreiras ali, como é que a gente vai chegar num denominador comum? Então esse é um aspecto muito importante. Ok? Em relação, só dando um fechamento à questão das células-tronco, e puxando novamente para a questão da internet, o que é importante, quando a gente fala em verificar a fonte, é saber o que já foi feito, é saber aonde isso está sendo feito, e como o Dr. Akari apontou, se está sendo pago ou não. Hoje a célula-tronco, ela é tida como pesquisa. E o que é essa pesquisa? As pesquisas que acontecem com aplicação de célula-tronco, elas verificam, estão tentando olhar se a aplicação é segura ou não. É isso, é o ponto em que nós estamos. A pesquisa está tentando verificar se isso vai trazer algum malefício para o indivíduo. E não uma proposta de tratamento. Vocês vão ver em diversos sites da internet, agora caminhando para o México, que as clínicas oferecem um tratamento, uma aplicação, só que quando questionadas a respeito da real eficácia disso,
se eles têm um trabalho, um estudo mostrando que isso é realmente eficaz, não aparece. E aí fica aquela questão, bom, e aí? Dá para confiar? É isso que eu queria deixar. Obrigada, Dr. Miguel. E eu queria agora só passar um vídeo bem rápido da Tatiana, que está lá na Espanha, e ela vai falar um pouquinho sobre o que ela está fazendo e mostrar algumas coisinhas de lá. E ela está, como eu tinha falado, com o pessoal da Fundela, e a coordenadora disso é a Tereza Salas, e aí eles vão dar um pouquinho do que eles estão fazendo lá e passar aqui para a gente. Bom dia a todos no Brasil. Espero que essa reunião seja uma reunião muito engrandecedora para todos. Estou aqui na Espanha com a Tereza e toda a equipe multidisciplinar de ela, onde tudo acontece no hospital, onde a equipe sempre unida e trabalha juntos para que a qualidade de vida do paciente seja melhor. Alguns estudos estão acontecendo aqui, acompanho algumas coisas. E todos os dias tenho vindo a esse setor de ELA, nesse hospital, para trabalhar com ele. Estou aprendendo bastante e espero poder levar a vocês o máximo de informações e notícias possível. Desde agora, desejo que essa reunião com fisioterapia motora, terapia ocupacional, seja muito, muito boa para todos vocês e que os conhecimentos sempre avancem na vontade de todos nós para que essa reunião, para que a gente consiga melhorar sempre a qualidade de vida dos pacientes, cuidadores e familiares, das pessoas que estão lá. Um beijo a todos. Desejo que essa reunião seja realmente muito, muito, muito boa para todos. Beijo a Vera, a todos que estão aí. Obrigada. A gente está com um probleminha no áudio, mas aí eles estão mostrando todos os setores lá do hospital lá da Espanha, que faz, né, o tratamento multidisciplinar da esclerose lateral. Pacientes, familiares, cuidadores, profesionales, voluntarios de Abrela. Le enviamos un saludo muy fuerte desde Madrid, España. Estamos aquí compartiendo momentos con Tatiana, intentando colaborar en asuntos relacionados a la esclerosis lateral amiotrófica y poder, con nuestro trabajo y con la ayuda de nosotros, mejorar la calidad de vida de todos nuestros pacientes, que es vital para poder vivir dignamente en todo el proceso de la enfermedad. Les enviamos un saludo muy fuerte y esperamos que esta tarde para ustedes sea una reunión agradable y de mucho provecho y muchos conocimientos. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes, somos el personal de enfermería del Hospital Carlos III, Tina, la auxiliar de enfermería, y yo, Yolanda Mora, la enfermera de la Vía Reina. Bueno, que queríamos saludar a todos los afectados
Josefina de la Unidad de Enfermería. Y nada, un saludo de aquí de España y que vayan muy bien. Hola, buenas tardes a todos los pacientes, familiares, cuidadores, profesionales del despacho de neurocirugía. Otra de las fisioterapias, pues una especie de fuera. Y bueno, pues están los pacientes. El despacho de correr y todo. Y la supervivencia Muchas gracias, Brasil. Espero que essa reunião seja... Bom, eu gostaria de agradecer, né, a Teresa Salas, que é a coordenadora da Fundela, né, e todos os profissionais que trabalham lá, e os pacientes da Espanha, e agradecer muito esse convite, né, que foi feito para a Brela, para a gente conhecer e fazer uma parceria, principalmente voltada para a parte de pesquisa.